ao encerrar mais uma legislatura, eu não poderia deixar de fazer um reconhecimento e um agradecimento a cada um de vocês e a cada funcionário dessa casa. Tive a honra concedida por este plenário de presidir o Senado Federal nesses últimos 2 anos, senador Dário Berger. Tenho certeza que o esforço valeu a pena. As vitórias foram muitas, constituídas e construídas de forma consensual, coletiva, sem personalismo e sem enfrentamentos improdutivos, como vimos acontecer em algumas legislaturas. Cumpri 3 mandatos consecutivos como deputado federal e tive o privilégio de ser ministro das Comunicações do Brasil, do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesses 20 anos, participei ativamente de todos os avanços, senador Dário Berger, dessa casa e da outra casa. Também dos momentos mais delicados dessa democracia parlamentar que se consolida legislatura a legislatura nesses últimos 30 anos. Tenho 2 certezas. Avançamos em todas as áreas e continuaremos a trilhar um caminho sem retrocesso. Com o coração, agradeço a cada um de vocês. Apesar de alguns momentos de intensas divergências, todos foram fundamentais para a minha dedicação de fazer com que esta casa cumprisse o seu dever constitucional de representar as 27 unidades da Federação. Minha gratidão é extensiva a todos, aos funcionários que ficam aqui atrás, muitas vezes são chamados a atenção pelo barulho da entrada no microfone, a todos, aos temporários, aos efetivos, que verdadeiramente formam uma equipe de sustentação a essa presidência. Independente da complexidade da função, cada um de vocês honra as missões que lhes foram confiadas. A Secretaria-Geral da Mesa, meu querido companheiro de trabalho, doutor Bandeira, tão dedicado a essa casa. A nossa diretora-geral, doutora Ilana, as diversas consultorias e a todos os demais diretorias que são incansáveis no zelo e na correção com que cumprem suas tarefas, o meu agradecimento. Igualmente, quero agradecer à Advocacia do Senado, que teve uma atuação proativa e proeminente na defesa judicial das prerrogativas do Congresso e dos senadores, combatendo ações violadoras da independência e da harmonia entre os poderes da República. Em nossa gestão, senador Walter Pinheiro, todas as ações e decisões administrativas foram pautadas no efetivo controle da legalidade realizado pelo órgão jurídico dessa casa. Agradeço à imprensa brasileira, à imprensa dessa casa, livre e soberana, que ajuda a democracia com seus questionamentos e auxilia a todos os homens públicos e mulheres a elucidarem fatos de forma a melhor informar a sociedade brasileira que esta liberdade com responsabilidade não se perca. Inclusive, por oportuno, inicio minha prestação de contas com uma das áreas que essa presidência prometeu e cumpriu em colocar em exercício do plenário e consequente da opinião pública os veículos de comunicação dessa casa. Sem distinção de partido, de estado, de região, com a garantia de uma cobertura jornalística democrática, plural, apartidária. Todos os integrantes dessa casa encontraram a mesma receptividade ao decidir participar de entrevistas nos veículos de comunicação do Senado. Faço um registro especial e agradeço a presença do governador do meu estado, o governador Camilo Santana, reeleito com o maior número de votos proporcional do Brasil, que se encontra aqui no plenário. Quero dizer que consolidamos aqui no Senado
como uma referência nas redes sociais, no Facebook, e chegamos à marca histórica de 3,2 milhões de seguidores. Uma das maiores do mundo para esse tipo de serviço. No Instagram, um salto de mais de 400%, chegando a 620 mil seguidores. Um ano, a TV Senado no YouTube triplicou seu alcance, totalizando mais de 270 mil seguidores. Nosso portal de notícias bateu sucessivos recordes e superou a 10 milhões de acessos só em 2018. A Rádio Agência Senado inaugurou uma nova política de relacionamento com as emissoras de todo o país. Já são mais de 1.600 rádios conveniadas e mais de 20 mil reportagens produzidas por elas diariamente. É um trabalho reconhecido fora desta casa. Nossos veículos conquistaram mais de 10 prêmios nacionais de jornalismo no biênio 2017-2018. Com um olhar para o futuro do Brasil, nosso programa Jovem Senador, uma referência nacional, passou de 150 mil jovens inscritos em 2017 para 195 mil jovens em 2018, senador Zé Agripino. O Senado Federal, destaco, avançou muito nesse período no campo administrativo. Cita a economia de 40 milhões em compras e contratações. Só em 2017, resultado da reformulação dos nossos sistemas, acabando com as compras fracionadas e praticamente dando fim às chamadas compras emergenciais. Apenas para exemplificar, em 2012 foram 12 aquisições emergenciais apenas. No ano passado, apenas uma compra emergencial. 2018, desculpe. As contratações com dispensa de licitação também sofreram drástica redução. Há 6 anos eram 411, no ano passado apenas 19. A sustentabilidade é outro destaque. O uso de copo descartável caiu de 90% e atualmente aproveitamos quase 100% dos resíduos orgânicos que produzimos. Além disso, hoje consumimos 31% menos água do que nos últimos 2 anos. E o consumo de papel, que já vinha caindo, diminuímos mais 8%. Essa combinação de tecnologia, gestão inovadora e capacitação possibilitou, de forma inédita na história do Tesouro Nacional, a devolução, pela primeira vez e o único órgão da Federação, a devolução de 303 milhões de reais aos cofres públicos para aplicação em saúde e educação. Exemplo de responsabilidade e de respeito com quem paga imposto, recursos que serão aplicados, como disse, na saúde e na educação. Outra iniciativa, meu querido líder Paulo Bauer, que não podemos deixar de mencionar é a adoção do sistema de cotas para mulheres vítimas de violência doméstica em nossos contratos de terceirização de mão de obra. Uma verdadeira política pública executada pelo Senado que começou a vigorar em nossa gestão, senadora Ana Amélia. É digno de registro a iniciativa do Senado de ceder um terreno para a construção de uma sede administrativa e reitoria da Universidade de Segurança da Organização das Nações Unidas do Brasil, em parceria com o Senado Federal. Fizemos a semana passada um acordo com a Suprema Corte do país, com o Poder Executivo, para que fizéssemos juntos a recuperação do chamado Clube dos Servidores, que passará a ser, a partir de agora, da sua reconstrução, o Museu dos Três Poderes da República. Quero mais dizer aos senhores que, de fato, o Senado lidera um esforço em torno da pesquisa de políticas públicas voltada ao enfrentamento das questões fundamentais desse século. Um esforço já simbolizado pelo curso de pós-graduação por meio do ILB na área de Justiça Social, Criminalidade e Direitos Humanos. O Instituto Legislativo Brasileiro ainda tem se mostrado imprescindível na formação e capacitação dos servidores do Senado, das instituições parceiras e da nossa sociedade. Senador Davi Alcolumbre, dos últimos 2 anos,
Capacitamos mais de 1.750 servidores na modalidade de ensino presencial. Emitimos 356 mil certificados de ensino à distância e ofertamos 8 cursos de pós-graduação. Pelo Interleg, Programa de Fortalecimento do Poder Legislativo Brasileiro, foram realizadas 134 oficinas e 28 treinamentos em mais de 1.412 casas legislativas de todo o país. Finalmente, também pelo ineditismo, ressalto, senador Valadares, que lançamos o Centro Cultural dos Três Poderes, como acabei de dizer. O empreendimento revitalizará a área de 80 mil metros quadrados, completamente abandonado às margens do Lago Paranoá, onde funcionava o antigo Clube do Servidor. Finalmente, na área fim da casa, lembro que nos últimos 2 anos, as atividades de modernização da Secretaria-Geral da Mesa, tão bem conduzida pelo Dr. Bandeira, foram incessantes. Destaca a modernização das comissões, que passaram a contar com o sistema de votação eletrônica aperfeiçoado, a reforma do sistema de som completa do plenário, que era totalmente analógico, que passou a ser digital, que já estava em operação há mais de 20 anos, com falhas e panes recorrentes, e a implantação da numeração única entre as matérias que tramitam na Câmara e no Senado Federal. A Secretaria-Geral da Mesa trabalhou mais ainda para possibilitar a participação da sociedade nas atividades do Senado, em especial com o avanço do E-Cidadania, que permite o cidadão manifestar-se sobre projeto de lei, sugerir proposições legislativas e enviar perguntas em audiências públicas. Ao mesmo tempo em que implantou o sistema Escriba, que permite disponibilizar na internet o texto dos pronunciamentos dos senadores em menos de 30 minutos após a fala proferida aqui em plenário. Senhoras e senhores senadores, senador João Alberto, que tão bem dirigiu os trabalhos do Conselho de Ética dessa casa, a minha gratidão. Senador Romero Jucá, líder constante nessa casa, sempre na busca do entendimento. Foi no que chamamos de área fim desta casa, a legislativa, essa casa legislativa, que alcançamos os melhores resultados. Graças à participação parlamentar ativa nas relatorias dos projetos, alcançamos a mais alta produtividade. Assim, cabe o registro de número de matérias apreciadas em plenário nos últimos 2 anos que eu tive o privilégio de presidi-la. Votamos em 2017, senadora Gleice, 382 proposições entre proposta de emenda à Constituição, medidas provisórias, projeto de lei de resolução do Senado Federal, além de aprovações em caráter terminativo nas comissões desta casa. E neste ano de Copa do Mundo e eleições gerais, mais de 318 mil matérias, 18 matérias, em um total que supera 700 votações. Diante desse desempenho, é impossível enumerar as dezenas de projetos aprovados para as áreas de saúde, de educação, de transporte, de turismo e muitos outros voltados para os jovens, os idosos e para as mulheres. Como, por exemplo, a lei que amplia, senador Otto Alencar, que foi o autor aqui junto comigo da luta pela vaquejada, do turismo, de muitos outros voltados para os jovens e para os idosos e para as mulheres. Como, por exemplo, a lei que amplia agravantes relativa à hipótese de crime de feminicídio. E aqui reconhece a violação da intimidade da mulher, consiste em uma das formas de violência doméstica e familiar relacionadas na chamada Lei Maria da Penha. Em nosso primeiro ano de presidência do Congresso Nacional, em meio à profunda crise daquele momento, elegemos as matérias da área econômica como matérias tributárias e prioritárias para a microeconomia e o desenvolvimento desse país. Aprovamos a reforma trabalhista, amplamente discutida em todas as instâncias deliberativas possíveis. Aprovamos projetos e medidas destinadas a gerar emprego e renda e a melhorar a produtividade e a competitividade da nossa economia. Como a Casa por Excelência da Federação, esse Senado Federal, aprovamos matéria relacionada ao Pacto Federativo e às finanças públicas dos governos estaduais e das prefeituras, sempre motivo de preocupação por suas deficiências orçamentárias. Empenhado nisso, este Senado aprovou em caráter de urgência
o projeto que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. Votamos também nesse plenário a reforma política, adotamos uma série de medidas que já valeram nas eleições recentes e outras que passarão a valer nos pleitos seguintes. Iniciamos a deliberação sobre iniciativas voltadas para a segurança pública, área que definimos também aqui como prioritária. E aproveitando a presença do governador Camilo Santana, dos 5 centros integrados, graças ao seu esforço, o estado do Ceará foi o primeiro estado brasileiro a receber um centro integrado de inteligência para o combate à violência e à criminalidade. No ano passado, aprovamos a criação das polícias penitenciárias federais, estaduais e distrital, e a transferência de recursos financeiros do Fundo Penitenciário Nacional para atender as unidades prisionais estaduais. Neste ano, avançamos ainda mais na aprovação de medidas voltadas para a segurança pública, entre as quais destaco a proibição do contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, previsto no Orçamento da União. A criação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens, com meta de redução da violência nessa faixa da nossa população, preservando milhões de famílias do sofrimento de perder um filho ou uma filha. Finalmente, trabalhamos intensamente pela instalação do primeiro centro integrado, como disse, de inteligência no Brasil, instalado no meu querido Ceará. Por isso, rendo minhas homenagens ao governador Camilo Santana, que se dedicou para que o primeiro centro fosse instalado no estado do Ceará. Senhoras e senhores, lembro aqui o meu primeiro pronunciamento como presidente do Senado, quando garanti que dedicaria a esta casa toda a vontade da minha alma e a experiência de vida que me deu, ao longo de tantos anos e embates no mundo empresarial e o mundo político, que já pertencia por ter sido 3 vezes deputado e ministro das comunicações do presidente Lula. Posso lhes afirmar que busquei sempre a conciliação, o entendimento, o consenso possível, e os resultados dessa gestão são concretos, graças à participação de todos os senhores e todas as senhoras. Nesta casa, o poder da palavra reinou, o diálogo venceu e os valores democráticos foram sempre preservados. Agi assim, senador Paulo Balbo, porque tenho convicção, a convicção dos democratas, que assim deve ser um Estado republicano. Nenhum poder pode preponderar sobre os demais. Nenhum poder fala mais alto do que seus congêneres. Executivo, legislativo e judiciário têm de conviver com independência e com harmonia, e sempre obedecendo à vontade popular e o veredito das urnas. Por isso, meu querido secretário Bandeira, o Senado Federal foi respeitado e foi ouvido, e a recíproca é verdadeira pela Presidência da República, pela Câmara dos Deputados, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público, pelos governadores de Estado e por toda a sociedade brasileira. O sucesso, que é de todos nós, se deu porque soubemos exercitar práticas democráticas como o diálogo e a busca do entendimento. Prevaleceu o Estado democrático de direito. Ganhou o Brasil. É essa a democracia viva que nos ensina a política. E fora da política não há outro caminho, há apenas aventuras. Agradeço ao meu partido, o MDB, ao qual sou filiado durante toda a minha vida política, há mais de 43 anos, e dentro do qual seguirei militando nas causas democráticas e militante como tal. Agradeço aos presidentes dos poderes, executivo e judiciário, pela conduta republicana. Agradeço especialmente ao povo do meu querido Ceará, onde tudo começou, e ao qual sempre prestarei minha lealdade, o meu trabalho, a minha dedicação e até o meu futuro. Agradeço à minha família, à minha mulher, aos meus filhos, às minhas netas, pelo eterno apoio, paciência e confiança. Continuarei professando a minha fé inabalável na democracia, na importância da liberdade de opinião, organização e manifestação. Senador Alcolumbre, permanecerei cerrando fileiras
com os que lutam pelo Estado democrático de direito, pela justiça social e pelo equilíbrio regional. Há ainda muito a ser feito. E nós, essa semana, discutíamos e debatíamos um projeto, senador Cássio Cunha Lima, uma discussão, senador Otto Alencar, senador Regufe. Nós discutimos essa semana os chamados subsídios fiscais. E diziam que nós estávamos fazendo aqui, senador Amorim, a chamada pauta-bomba. E nós estávamos apenas fazendo justiça com o Nordeste brasileiro. Dos 300 bilhões de reais de subsídio dados pelo Brasil, apenas nós estávamos dando um prazo mais extenso de 5 anos, porque o Nordeste sofreu 6 de seca. E diziam que isso era pauta-bomba, e esse valor não ultrapassava a cerca de 4 bilhões dos 300 bilhões de subsídio que tem o Brasil. Ainda há muito a ser feito, e essa tarefa não se reduz apenas aos que exercem um mandato formal. O simbolismo histórico deste ato, em que comemoramos os 30 anos da promulgação da Constituição da República, assegura que nossa democracia tem maturidade para renovarmos os princípios da convivência democrática entre filosofias políticas divergentes. O passado ilumina o futuro. O presente está em nossas mãos e é a partir deles que construiremos um Brasil mais justo e um Brasil igualitário. Façamos o que é necessário e que continuemos sempre fazendo o melhor possível pela construção de uma nação mais justa, na participação de riquezas e na distribuição de responsabilidades. Desejo a todos, aos que vêm, aos que chegam, aos que assumem os seus cargos em 2019, e me coloco à disposição de todos para colaborar como puder para o progresso do nosso querido Brasil. Finalizando, eu quero agradecer a todos, aos que servem o cafezinho aqui nessa mesa, aos que trabalham na limpeza dessa casa, aos que ajudam o dia a dia do nosso trabalho e da democracia brasileira.